Olá, bem-vindos ao nosso podcast neste dia 4 de julho, 22 horas e 15 minutos nesse momento. Muito obrigado pela atenção, pela audiência. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O site é jazzp2p.com.br. Nós pedimos desculpas, ontem nós não tivemos a nossa transmissão, porque a gente fala, se Deus quiser. A gente acabou não fazendo e estamos fazendo hoje, então, um pouco mais tarde do que nós gostaríamos, mas nós estamos trabalhando com um mercado que não para, então os preços não deixam de se movimentar. Uma análise feita no sábado, fora do horário comercial, ainda encontra os mercados abertos e em ação. O que aconteceu? A gente esperava aí um movimento baixista, ele iniciou a sua movimentação, teve uma recuperação recente, porém foi uma recuperação muito pequena frente à queda. Vocês devem lembrar, a gente estava na casa dos 9K4, agora nós estamos aí logo abaixo dos 9K2, na faixa dos 9K100, mas nessa alta que teve hoje, no dia de hoje, conseguimos então nos manter acima da LTA, a gente vinha operando logo abaixo dela. Isso não é um sinal positivo, o fato de estar abaixo da LTA, a gente já tinha comentado, a gente chegou a fechar alguns dias abaixo dela, nós vamos mostrar no gráfico diário aí o que isso aí pode significar. O volume de movimentação caiu e uma proximidade com a LTA, isso é ruim. Historicamente, quando a gente estava próximo a suporte por períodos prolongados, com fraco volume, a gente acabou caindo. Então, essa continua sendo a nossa expectativa. E, para quem ficar com a gente aí até o final, a gente quer comentar um trade que a gente está com ele aberto. A gente ainda não sabe o resultado, evidentemente, mas a gente vai deixar a posição, nos deixa bastante confortável, pelo menos por enquanto. E a gente quer mostrar também um trabalho que a gente encerrou durante essa semana de uma ferramenta de visualização de parâmetros de estratégia. Então, já estamos aí um pouco mais tarde, então sem delongas vamos entrar no mercado agora. E aí a gente entra direto na OKEx, Bitcoin, Tether, gráfico de 1 hora. Então, o que nós temos aqui? A configuração segue baixista, a gente tem a média móvel mensal, acima da semanal, acima da diária. Um parâmetro importante, a distância que nós temos entre a média diária e a média mensal mostra o quanto nós caímos em relação ao mês passado. Então, a média dos últimos 30 dias estaria em torno ali dos 9K3, a gente está aí na média das últimas 24 horas aos 9K100, então uma queda de 200 títulos, nós estamos falando aí praticamente 2%, 2,5% nessa faixa em relação às médias. Então, a gente costumava orbitar aí em valores maiores. A gente fala dentro dessa última queda, a gente caiu dos 9K4, né, cruzando aí para baixo esse patamar. O viés é de alta, nós estamos com os preços não só acima da média diária, mas acima da LTA, e o cruzamento para cima foi com bastante volume. Mais uma vez mostra como esse limiar aqui é importante, como os preços ficaram em torno dele. Eles tiveram uma queda bastante pesada, aqui uma pressão vendedora bastante pesada, inclusive a gente comentou nos alertas que a gente viu uma queda aí acontecendo, só que o que aconteceu? Os preços conseguiram sustentar o nível e imediatamente o volume desapareceu. Foi estranhíssimo, isso foi uma troca de mãos aqui enorme, porque a gente tem um grande volume. Para vocês terem uma ideia, essa coluna de volume que foi ocorrida aí ontem, ela tem a mesma altura da coluna de volume que nos derrubou. Aliás, isso aqui foi muito interessante. A gente estava com uma posição vendida aberta e os preços subiram, eles estavam a ponto de atingir o nosso stop e a gente viu os mercados em alta. Isso aqui foi dia útil, terça-feira, se não me engano, ou quarta-feira pela manhã. A gente viu Wall Street em alta, a gente viu o BNB ainda em 80 centavos, né, 15,80, perto dos 16 dólares, ou 16 títulos, melhor dizendo, e a gente fechou nossa posição vendida para apenas 15 minutos depois enxergar isso aqui. Foi paralisante assistir essa queda,
recém tendo fechado nossa posição vendida, tá? Por quê? Porque os preços aqui, os nossos indicadores apontavam para cima, que era o SP500 em alta e o BNB Tether acima dos 15,80, 15,75, mirando os 16. A gente viu, pô, nós vamos ter um dia de alta, provavelmente testando aqui a média móvel mensal. Inclusive a gente colocou isso no nosso alerta. Sim, às vezes nós erramos, tá? E nós erramos, só que nós vivemos daquilo que a gente fala. Então a gente fechou nossa posição vendida, nós não perdemos um centavo, mas a gente poderia ter ganho ali um percentual razoável aqui nessa queda. Teria sido muito bom, mas a vida é assim, tá? Então a gente tem dessas. Como sempre, nós preferimos deixar de ganhar do que perder, tá? A gente não considera deixar de ganhar uma derrota, embora não seja, evidentemente, algo que se conte como vitória, mas a gente conta isso sim para vocês, isso faz parte. Então, em função disso, a gente montou uma posição que nós vamos comentar aqui no final do podcast, que ela é independente de direção, muito interessante, tá? A gente tem que analisar ela um pouco melhor, mas a gente começou já a experimentar ela. Então, nós tivemos aqui essa alta com volume, mas notem, um volume tímido se comparado com essa pressão vendedora enorme, que a gente tem 3 candles adjacentes com corpos muito pequenos. Então isso aqui é praticamente o dobro do volume dessa maior, se a gente for somar essas duas aqui, e esse aqui é praticamente metade de uma delas. Então nós temos aqui um volume 4 vezes maior do que aqui uma extensão talvez 4 vezes maior no corpo, se não mais, 5 vezes no corpo somado aqui desses 3 candles, não pegando o máximo mínimo, mas somando a extensão dos 3, talvez a gente chegue aqui em 4 vezes o corpo. Então, com 4 vezes menos volume, nós conseguimos um deslocamento de preço 4 vezes maior, talvez 5. Nós estamos falando aí de 20 vezes ali uma relação dólar preço por dólar volume favorável aqui. Então, aqui praticamente o book esvaziou-se e deu espaço aí para que esse mesmo volume conseguisse toda essa trajetória ascendente nos preços muito rapidamente. E aí, claro, o volume aqui caiu, não tão rapidamente no início, mas atingiu níveis deprimidos levemente inferiores ao que nós tivemos aqui. Então, mostra que foi uma cessação, talvez para recuperar aqui o suporte e limitar então a expectativa de novas movimentações. A questão toda é a seguinte: a próxima movimentação brusca vai ser para cima ou vai ser para baixo? Bom, daí a gente chama atenção para alguns pontos. Existe aqui praticamente uma reta imaginária aqui que cobre esses topos. Aliás, por que não desenhar essa reta, né? Então vamos lá. A cor correta seria a vermelha, né? Então vamos para, mas não esse vermelho, né? Quem sabe esse vermelho. Então, a gente não usa muito retas, como não usa muito retas? Todos os dias tu fala nessa LTA que começou em fevereiro de 2019. Tá? Então, tu usa assim, então a gente usa pouco, tá? Mas aqui está bem interessante essa configuração. A gente pode ver que os topos estão respeitando limites descendentes. Então, nesse aspecto aí, a gente vê uma limitação na capacidade altista dos preços. Que interessante essa frase, né? Então nós estamos presos aqui no curto espaço de tempo entre a LTA e a média móvel semanal. Mas por que não falou a média móvel diária? Ela logo vai cruzar para cima, aqui em algumas horas ela deve estar cruzando para cima a LTA, e a gente pode dizer que ela fica presa entre essas duas. Então a gente espera aí que o volume caia bastante nas próximas horas, permitindo que os preços sigam ali. Porém, esta é uma situação que não sustenta, porque a inclinação da LTA é positiva, ela deve espremer os preços ante essa média móvel semanal. Então, ou nós vamos ter um rompimento para cima, ou nós vamos romper, ainda que sem volume, naturalmente essa LTA. A gente acha isso muito pouco provável, tá? Então, como nós estamos numa tendência semanal baixista, a gente continua esperando movimentos de queda ao longo das semanas, e nós vamos ver então a seguir no gráfico diário o que a gente imagina. Agora, uma coisa é
precisamos ressaltar a pressão vendedora que nós estamos tendo aqui e a resistência que está ocorrendo, resistência não, o suporte, então os testes, ó, a capacidade de sustentação dos preços que está ocorrendo exatamente nesse nível aqui. Vamos desenhar a reta de novo aqui, vamos desenhar essa reta branca, porque ela é uma reta praticamente horizontal. A gente está com uma dificuldade muito grande de perder esse nível aqui, mesmo no intracandle, tá? Então, nós estamos entre essa reta com declive e esta reta horizontal aqui. Então, nós estamos aqui de uma visão um pouco maior, além das médias, nós estamos entre os 9,40, 9,50 e nesse momento aqui os 9,160. Então, praticamente dos 9,50 aos 9,150. Então, é um intervalo de 100 tethers que nós temos aqui. Então, pode ver uma movimentação muito pequena, nós estamos falando de praticamente 1%. Porém, romper para baixo aqui, atingir o hemisfério inferior, que seria os 9,50 até os 9,100, nós precisamos perder aqui essa LTA. Isso não deve ser tão fácil assim de acontecer. Tá? A gente pode ver que a gente perdeu ela aqui com muito volume, recuperamos ela aqui com baixíssimo volume, mas foi uma reação natural. E a gente ficou oscilando em torno dela, um pouco acima, um pouco abaixo, testamos o fundo e subimos novamente. Então, algo parecido pode acontecer. A gente pode ter uma queda aqui que rompa isso e depois recupere esse nível e aí ele suba aos poucos, tal qual aqui, só que aí ele toque ela por baixo. Essa é a nossa expectativa, então, tá? Romper para baixo esse limite e testar aqui o fundo nos 9.050, olhando apenas para esse gráfico, tá? E mantido então a expectativa aí de baixo volume, vamos até eliminar aqui essa reta, mantida a expectativa de baixo volume, a gente deve naturalmente convergir para essa LTA. Essa é a nossa expectativa para as próximas horas. Estamos falando em torno de 6 a 12 horas. Nesse intervalo aí, a gente deve convergir na LTA, que fica nesse instante aqui em torno dos 9K100. Então esse aí é o nosso alvo, 9K100, 9,130. Vamos dar uma olhada no gráfico diário, mas antes disso a gente não só elimina essas retas que a gente traçou, mas também a gente desativa as médias móveis, porque elas não vão conosco para o gráfico diário. E aqui no gráfico diário a gente tem uma outra visão. Claro, nós estamos com uma resolução menor. Então, o que nós vemos aqui? Isso aqui é o OKEX. Então, nós estamos aqui com fraco volume. O volume nos outros dias foi mínimo e nós estamos ALTA. ALTA. Aqui o cruzamento que nós tivemos para cima é irrisório, ele não aparece. Claro, a reta aqui tem uma espessura um pouco maior. Então, isso dificulta, mas pode ver que do gráfico, no espectro diários, no intervalo de preços que aparece aqui no gráfico diário, porque a gente tem aqui os 5.200, a gente tem aqui os 10.000, então esses pequenos 100, 200 tethers aqui não fazem diferença. Então, na realidade, olhando no gráfico diário, nós estamos a LTA e isso é ruim. E isso é ruim, isso abre a possibilidade da gente ter dias com um volume muito maior, onde coluna de volume se destaque aqui no gráfico diário, associada a um candle de baixa, e aí assim a gente pode ter, ainda aqui com corpo pequeno, um rompimento definitivo. It's the straw that broke the camel's back. Né? É a carga que quebrou as costas do camelo. Então isso aí pode nos acontecer. A gente não sabe a tradução de straw, então se alguém quiser nos ajudar, nós agradecemos. Então qual é a expectativa aqui? Estamos sob a LTA no gráfico diário. No gráfico de 1 hora a gente está acima, no gráfico diário estamos a LTA. Então, os movimentos podem ocorrer em ambas as direções. Então, tanto o gráfico de 1 hora quanto o gráfico diário, eles não mostram direção possível, eles abrem espaço para as duas possibilidades. Então, continuamos sem uma informação, tá? Não dá para dizer que lado ele vai olhando esses gráficos. Aí a gente vai pro semanal. E aí o que nós temos no semanal? Uma tendência de baixa. Vamos dar uma olhada em quanto está essa tendência de baixa quantitativamente. Então vamos abrir aqui o MACD. E aí, como sempre, nós vamos
desativar as informações que não utilizamos e enfatizar as que nós queremos. Então a gente pode ver aí, estamos terminando amanhã às 13 horas, horário de Brasília. Aqui a gente ajustou a escala para o horário de Brasília, tá? Então amanhã, 13 horas, termina a semana. Estamos quase no fim, mal e mal passamos então da metade do volume. O volume dessa semana está em 268, da anterior 437. Então nós devemos chegar aqui no máximo até 300. Então é uma queda de 30% praticamente em relação à semana anterior, e isso não é bom quando os preços estão próximos a um suporte importante. Isso aí sugere movimento brusco, isso deixa ele sujeito a movimento brusco, tá? É muito interessante porque isso aqui, caso nós não tivéssemos uma tendência baixista tão pronunciada e um histórico assim aqui na Bitcoin, nós veríamos isso como eles não vão romper, um sinal de não rompimento, que é quando os preços se aproximam de um limite, seja ele resistência, seja ele suporte, o volume cai, ele sinaliza que não vai haver rompimento, tá? Mas nesse caso aqui, ele sugere uma antecipação de movimento brusco, e porque ele vem conjugado com, ou junto com, uma tendência baixista, nós vemos que o movimento seguinte será para baixo. Esse é o nosso palpite, Então, por conta disso, considerando que no gráfico de 1 hora a gente não tem direção definida, a gente tem apenas a relação 950, 950, praticamente. No diário, a gente está sob o LTA, está aberto os limites e aberta a direção. A gente olha no semanal, vê não só a proximidade, como essa perda de volume, e historicamente, quando a gente perdeu, o volume caiu justamente quando nós chegamos no suporte, passa o tempo, a gente rompe para baixo, e aí o volume começa a acelerar. Isso aconteceu aqui em novembro de 2018, e nós tivemos aqui também, só que aqui foi da resistência que nós tivemos esse movimento maior, aqui nessa última queda em março. Que oportunidade maravilhosa. Então aqui a gente acredita que possa acontecer o mesmo, tá? Isso já foi algumas semanas, pode demorar um pouco mais, ele pode se recuperar um pouco e seguir aqui rente a essa linha, mas a gente vê dentro desse panorama de volume decaindo os preços aqui, que em algum momento a capacidade de suporte dessa LTA seja rompida mais uma vez. Ela foi rompida uma vez só no gráfico semanal. Então, o adiamento desse rompimento pode prejudicar, porque o que está acontecendo? A gente está perdendo espaço de movimentação dos preços, porque essa reta horizontal aqui, os 10K4, está cada vez mais próxima dessa nossa LTA. A LTA está convergindo para lá, apesar de ser aqui em torno de, estamos no 9K, nós estamos falando aí de 14%, 15% de variação. Num gráfico semanal, isso não é muito espaço. Então, os preços podem subir 15%. Aí eles vão estar bastante testando aqui essa linha reta horizontal, cinza, mas isso não é muito espaço no gráfico semanal. Então, essa condição com os preços com intervalo limitado, não é uma limitação física, mas a gente vê ele subindo e recuando e retornando quando encontra a LTA. Isso contribui para a diminuição na volatilidade, contribui para a diminuição gradual no volume, e isso esvazia o book e abre espaço para movimentos bruscos que, uma vez que acontecem, definem uma direção e aí a movimentação acontece. Então nós vamos ficar de olho nisso. A nossa expectativa segue baixista porque a tendência é de baixa, e isso governa toda a nossa leitura da Bitcoin nessa análise de hoje. E aí nós vamos então para o Ethereum. Então vamos trocar agora para o Ethereum.
E o que a gente vê aqui? Uma configuração um pouco melhor, praticamente saindo já da configuração baixista, entrando na configuração neutra. A gente vê a média diária convergindo na média semanal, os preços aqui num valor intermediário aos 229, então eles estão razoavelmente presos aqui entre os 230 e um pouco abaixo dos 228, e a gente vê aqui movimentações bastante parecidas, exceto que aqui no Ethereum nós tivemos uma marcação clara de fundo. Olha que interessante, nós tivemos aqui uma coluna de volume na mesma ordem de grandeza da coluna de volume anterior, apesar do corpo aqui desse candle ser muito superior a esse corpo aqui, mas isso aqui é uma típica marcação de fundo, só que caso o Bitcoin tivesse caído, ele reverteria aqui sem problemas. E aqui de novo a gente vê o mesmo padrão, um fundo horizontal aqui, e a gente vê que os topos só não na mesma ordem. Esse topo aqui ele foi capaz de recuperar, mas olha a importância da média móvel mensal. Ah, isso é coincidência, então tudo é coincidência. Aqui o teste aqui e ter resistido, que foi com fraco volume, o rompimento ter acontecido com volume, o rompimento para baixo ter acontecido com mais volume, aí a recuperação aqui ter sido com volume abaixo do rompimento, não conseguir romper para cima, o teste ter parado exatamente nessa média, e aí essa queda aqui com volume, então para fazer o rompimento, tudo isso é coincidência? Não é. Então, por isso que a gente segue usando essas médias. Então, a gente vê aqui os 230, 228 aqui como região imediata. Eles podem flutuar aqui, provavelmente seguindo, então, a direção da Bitcoin com viés de alta. Então, o Bitcoin cai, eles devem demorar um pouco a começar a cair. E quando a Bitcoin se recupera, eles podem se recuperar um pouco depois e um pouco mais percentualmente. Isso a gente tem observado, em especial essa recuperação. Ela acontece um pouco depois da recuperação da Bitcoin e ela é um pouco maior e dura um pouco mais também. É muito interessante isso. Tá? Então vale a pena observar, claro, isso não é uma regra, isso pode acontecer. E aí a gente vem então para o Brasil, no caminho a gente para e olha o DXY, que é o dólar index, um índice que mede o dólar contra uma cesta de moedas. A gente já falou aqui várias vezes, vale sempre a pena lembrar, euro e ien, o dólar canadense, British Pound, né, a libra esterlina, a coroa sueca e o franco suíço. Então, o dólar então vem mantendo ali o seu nível dos 97, ele está formando aí uma trading range, aparentemente. Aqui ele está subindo, fazendo fundos ascendentes, mas está fazendo aqui topos, não está conseguindo manter topos ascendentes. Então ele está convergindo aqui para essa região, quem sabe fique orbitando aqui em torno dela, que seria os 97, vamos pegar exatamente o valor, os 98 e os 96,50. Então essa aqui é a região, isso aqui deve nos manter entre os 5,50 e os 5 e 10, 5 reais, provavelmente nessa faixa dos 5 aos 5,50, com o dólar entre 96,5 e 98, tá? Então esse é o nosso horizonte. A tendência de alta ou de baixa vai depender da onde ele romper, mas aí a gente pode dar uma olhada interessante aqui, olhada aqui no rendimento dos títulos de dívida do Tesouro Americano de 10 anos, são os títulos com maior liquidez. A gente vê aqui os títulos fazendo fundo aos 0,6, bem como falou Jeffrey Gundlach, que é o CEO do Double Line, um hedge fund americano, um dos maiores hedge funds do mercado americano. Nós acompanhamos sempre que possível. Ele comentou então que 0,6 seria então o fundo. Está acontecendo isso numa perspectiva temporal maior. Claro que nós tivemos aqui uma mínima. O que está acontecendo? A gente vê que em algum momento essa taxa de juros aqui deve subir, ela está sendo mantida nesse nível artificialmente, e isso aqui permite então que o dinheiro entre no mercado acionário, porque ele vai precisar de yield. O dinheiro ele precisa de um rendimento, ele precisa ser acoplado a alguma coisa que dê um rendimento maior, seeking alpha, né, que é buscar justamente um rendimento acima aí de um padrão, e este rendimento ele é encontrado então no mercado de ações, não em função
do retorno, que é o earnings per share, que é o lucro por ação, mas em função de um excesso de liquidez que não encontra yield positivo em nenhum outro investimento. Então eles entram para o mercado americano acionário, que talvez não seja a melhor opção, mas ela tem liquidez suficiente e está entregando aí um rendimento que as outras opções não estão fazendo. Então isso deve contribuir. Na nossa opinião, isso deve no primeiro momento valorizar o dólar lá fora, que é o dólar index. Isso vai se refletir no dólar aqui dentro, então a gente ainda vê espaço para altas, apesar da gente estar no nível historicamente que jamais foi atingido, mas esse movimento precisa acontecer. Mais adiante a gente acha que isso reverte, derruba o mercado de ações, etc e tal, mas no primeiro momento isso aí fortalece o dólar, e enquanto esse nível de taxa de juros estiver dentro dessa casa, 0,6, vamos dar uma olhada aqui, 0,8, isso aqui é bullish para o mercado de ações. Isso tem empurrado a Bitcoin em Tether para cima. Um excesso aqui é negativo para o SP500, isso pode ser negativo para a Bitcoin em Tether, mas pode ser positivo para o dólar em reais. Então aqui no Brasil a gente pode ter uma compensação disso em função da fraqueza da nossa moeda. E aí vamos sim para Bitcoin em reais. Estamos terminando aí a nossa análise, chegou na hora de estender de novo aqui a nossa reta, a gente vai usar os mesmos guidelines. Então, a gente vê aqui os preços convergindo aqui para a nossa LTA, e essa vez, então, com uma leve recuo no dólar, com um leve recuo na Bitcoin. Os dois foram na mesma direção, a gente comentou isso com vocês, eles devem testar a nossa LTA. Foi praticamente isso aí que aconteceu? Não, nós testamos a LTA há 4 dias atrás. Então é isso. Então essa aí é a realidade do nosso mercado. A gente vê aqui o volume fraquíssimo sendo negociado nos últimos dias. Aqui as colunas de volume, todas elas escondidas aqui embaixo de uma outra LTA que a gente tem aqui, e essa é a realidade do nosso mercado, com fraco volume e os preços então seguindo esses drivers. Agora a gente lembra, fim de semana o dólar então fechado, perde a sua capacidade de dirigir os preços, a gente fica só na Bitcoin em Tether. Então a gente pode ter aí uma surpresa, quem sabe aí um teste, mais um, a nossa LTA, que nesse momento está passando agora aqui aos 47, logo abaixo dos 48, 47 e 500. Então, terminamos aí a nossa análise e vamos então mostrar para vocês o trade que nós fizemos, nós comentamos. Nós estamos com uma posição vendida no mercado futuro em Bitcoin, em Tether. Então, o que acontece? Essa posição ganha se os preços caírem. Só que nós estamos também com uma posição comprada no mercado futuro que ganha caso os preços subirem. Então, o que está acontecendo? Se os preços caírem, nós temos um contrato vendido que ganha. Se os preços subirem, nós temos um contrato comprado que ganha. Mas como é que eles não se cancelam? Porque eles estão em vencimentos distintos. Então, um é vencimento em setembro, outro é vencimento em dezembro. Então, nós estamos short em setembro e long em dezembro. Mas, se o mercado se movimentar numa direção, um perde, outro ganha, aí a gente tem o stop loss, então. Então, o que acontece? Os dois contratos têm stop loss. Então, se os preços caírem, o contrato comprado, ele perde até um certo ponto, a partir dali ele é fechado, com prejuízo, mas é um prejuízo controlado. E se o movimento continuar, o contrato vendido segue ganhando. O contrário, caso subir, o contrato vendido perde, mas a um certo nível ele sofre o stop loss, e a ordem então nos tira do mercado e fica apenas a ponta comprada que segue ganhando. Então o que acontece? Se o mercado se movimentar pouco, nós nem ganhamos nem perdemos, porque os dois contratos estão valendo e eles se movimentam usando a mesma margem, que é uma margem compartilhada, e o ganho de um é cancelado pelo outro. Se o mercado se mover bastante, então nós ganhamos, porque a perda do outro é cancelada pelo ganho do outro e sobra então o restante da movimentação. Caso os mercados se movimentem um pouco mais, não muito pouco,
não muito, mas algo intermediário, aí sim nós perdemos. Então, o que corre o risco de acontecer? O mercado subir a ponto de nos tirar da posição vendida, por exemplo, e depois cair, nos tirando da posição comprada e seguir caindo. Então, isto é um risco, isso pode acontecer. Mas aí é o risco que a gente está exposto, é o risco que a gente então tem, que é perder a movimentação, do mercado. Então, notem, uma movimentação moderada nos desmonta a operação, mas não nos torna perdedores a um nível acima do que nós predeterminamos. Então é muito interessante essa configuração. E o mais interessante disso é que te dá total tranquilidade em acompanhar o mercado. Te permite fazer diversas outras atividades, inclusive essa programação que a gente quer mostrar para vocês agora. E aí, aqui que vocês veem é a nossa ferramenta visual para avaliar a estratégia. Isso aqui é uma estratégia que a gente programa no nosso robô, que tem, então, uma regra de compra, uma regra de venda, um stop loss e uma espécie de stop gain. Então, essa regra aqui, essa configuração, ela tem stop loss de 5% e ganho de 20%. Então, o que nós temos aqui? As regiões em azul forte, nessa coluna central, elas são os resultados para uma determinada configuração. Então, conforme o valor que nós damos para os seus parâmetros de configuração dessa estratégia, nós vamos ter ganhos, perdas em maior ou menor nível, conforme a coloração, dada por essa escala aqui. E, eventualmente, ela não consegue fazer nenhum trade no mês. Então, a gente olhando esse mapa, que é como a gente chama essa configuração, nós podemos escolher parâmetros e enxergar parâmetros que nos meses seguintes, que resultado eles teriam tido. Então mostra parâmetros ou regiões onde os parâmetros ali dentro melhor ou pior se adequam. Cada mês tem a sua configuração, mas a gente pode olhar, por exemplo, regiões que teriam ao todo um desempenho superior. Então, por exemplo, essa região aqui teria ganho bastante no primeiro mês, teria perdido moderadamente no segundo, não tanto quanto ganhou. Aqui ela não teria operado nenhuma, aqui por sinal, mas aqui ela voltaria a ganhar, aqui também. Então, tu consegue entender que regiões desse mapa, ou que configurações, que conjunto de parâmetros te daria um desempenho consistente ao longo dos meses. Aqui nós temos os 6 últimos meses, junho, maio, abril, março, fevereiro e janeiro. E aqui embaixo te dá uma ideia de quantos trades aconteceram. Então as regiões mais escuras tiveram mais trades e as regiões mais claras tiveram menos trades. Então tu pode ver se aquele resultado foi construído por um trade ou por mais. Idealmente, quanto mais trades, melhor. Por quê? Porque se foi apenas um trade que construiu o teu ganho no mês, aquele trade pode não acontecer novamente nos outros meses. E aí aquela configuração não repete a mesma performance, foi uma casualidade que não se repetiu. Agora, se esse ganho é construído por vários trades, isso mostra aí um estado do mercado que permite isso e não um evento isolado. Agora anotem, isso aqui é Bitcoin Theta. A mesma estratégia com parâmetros dentro da mesma região pode não ter o mesmo sucesso em outros ativos, como a gente vê aqui. Isso aqui é um outro ativo. E aí nós vemos então como performance é muito negativa. A gente vê aqui regiões predominantemente vermelhas. E isso aí mostra exatamente que não é um ativo que melhor se adequa a essa estratégia. Tá? Então, esse tipo de análise, de ferramenta, te permite, então, ter uma ideia de se esse ativo que tu escolheu se adequa a essa estratégia, ou ao contrário, essa estratégia está se adequando a esse ativo, e se está se adequando, que parâmetros são melhores, que parâmetros são piores. Então, com o tempo, a gente tem uma capacidade de reconhecer, apenas olhando esse gráfico, qual é a melhor configuração, a gente imediatamente implementa ela no robô e periodicamente refaz esse gráfico e aí consegue ver qual é o desempenho
que essa estratégia vem tendo e se a gente precisa fazer ou não ajustes. Isso aqui nós vamos discutir com calma nas sequências de vídeos que a gente está planejando fazer para vocês. Então, acompanhe, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.